Vamos compartilhar. Estão vendo aí movimento vertical? Só dá um ok para mim aí, fazer um favor. Quem puder, abrir o microfone. Então, beleza. Pessoal, então olha só. A gente saiu de um movimento uniformemente variado, que estudou lá equação de velocidade, equação de espaço, equação de torre de série, né? Com os grafos, com aquela situação toda. O movimento vertical a gente vai inverter, vai só trocar referências. Se antes a gente estava pensando em movimento uniformemente variado na horizontal, aqui a gente vai pensar em movimento uniformemente variado na vertical. Só que a gente chama de movimento vertical. Tem algumas vantagens, talvez algumas desvantagens nessa parte aí. A primeira delas que eu destaco para vocês é que a aceleração, que a gente chama de A, aqui a gente vai chamar de G, de gravidade. Essa troca é opcional, né? Se você quiser manter o A, não tem problema algum. Uma vantagem, ela é sempre a mesma, é constante e sempre igual. Né? Praticamente todos os exercícios com a mesma aceleração. Diferente do movimento uniformemente variado, cada um tem o seu. Aqui, como é na vertical, quem atua como aceleração é a gravidade. Né? Já de antemão, lembrar que gravidade é uma aceleração. Ela não movimenta nada. Quem movimenta alguma coisa é força. A gente vai aprender isso mais detalhado na parte de dinâmica, mas é só para adiantar para vocês. Então é uma vantagem. Praticamente todo exercício, a gravidade vai ser única. A gente vai ver que o valor dela vai ficar próximo de 10. É um valor que a gente vai sempre usar para a gravidade. São raramente coloca 9,8, que é o valor mais correto da gravidade a nível do mar. A gente aproxima para 10 para ficar mais tranquilo. Então a gente tem aí as funções horárias, são exatamente as mesmas. Então lembra que eu falei que vocês tinham a função horária da velocidade? V igual a V0 mais AT? Aí nós temos a opção de fazer isso, ó. Trocar o A da aceleração pelo G de gravidade. E a equação se torna V igual a V0 mais GT. Também, como eu disse, é opcional. Você pode trocar ou não. Na equação de espaço, S0, V0T mais meio de AT2, você também pode trocar o G, né, o A pelo G, e o S pode ser trocado pelo H de altura, né? Porque agora nosso deslocamento é na vertical, então a gente vai trabalhar com alturas, mais uma vez, é opcional essa troca. E aí você teria H é igual a H0 mais V0T mais meio de GT2. Né? Muda só letra, a estrutura é a mesma. E por último, a equação de Torricelli. Né? Você troca a aceleração e o espaço por G e ΔH. Né? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2G ΔH. Simplesmente isso. O movimento vertical só tem essas adaptações. Poderia simplesmente falar, gente, a matéria é essa, vamos para os exercícios e cada um resolve. Só que a gente tem particularidades. Você na vertical, você pode movimentar para cima, subindo, e você pode movimentar para baixo. Né? São dois movimentos. Nós vamos ver que estão três situações distintas que a gente pode estudar. Lançamento para cima, lançamento para baixo e queda livre, que é você lá de cima cair, sem ser lançado. Então, são três situações que nós vamos destacar para o movimento vertical. Eu vou fazer algumas adaptações nas equações, não é obrigatória essas adaptações, é só para vocês perceberem o que muda, que já facilita a vida de vocês, tá? Mas as equações são as mesmas do movimento uniformemente variado. Eu não vou criar novas equações para vocês, então não assustem com isso. Eu só vou dar dicas, né? São dicas de cada situação. Então, só para, antes de colocar essas dicas, olha só que interessante. Se eu soltar um martelo e uma pena, quem é que cai primeiro? Né? Aqui está até o fato está até acontecendo para vocês verem aí. Se eu solto um martelo e uma pena, quem é que cai primeiro? Né? Dentro dessa concepção. Vocês observaram que aqui dentro desse recipiente, eles caíram juntos, e aqui fora também, né? Acho que vai repetir agora, ó. Ele começa a parte interna desse recipiente, tem uma bomba aqui que ela causa um vácuo aqui dentro. Ela causa um vácuo. O que é vácuo? É a ausência de partícula, a ausência de ar. E aí, quando ela causa essa ausência de ar, ela vai tirar todo quanto é tipo de atrito possível aqui. Para mostrar para a gente o seguinte, se não tiver ar, a queda dos corpos, ela vai
ser exatamente igual. Não é a massa que interfere na queda, e sim o atrito que ela pode sofrer. E essa parte a gente vai ignorar nos movimentos verticais. Tanto que a grande parte, ou a maioria, fala para a gente de despreze o atrito. Ele pede para que a gente possa desprezar atrito. Né? A gente tem, vou tentar voltar aqui para vocês observarem essa condição do movimento dessas partículas aqui de novo. Vou voltar nessa tela, que a gente consegue mostrar para vocês esse movimento. Aqui, ó, ela começa a bomba funcionar. Do lado de cá também mostra, ó, massas diferentes, esferas de massas diferentes, tamanhos diferentes, mas o tempo de queda de todos é o mesmo, ó. 3 segundos, a massa vai crescendo, a esfera vai crescendo, ó, e o tempo de queda é o mesmo. Por quê? O formato da esfera faz com que ela caia com um atrito muito pequeno. Então, ele não é afetado tanto assim pelo atrito, pelo formato. Já do lado de cá, o martelo e a pena, ele sofrem mais o atrito do que a própria esfera, pelo formato de ser um formato circular. Então, nesse caso aqui, você observa que ele cai de forma diferente na Terra por causa do atrito. Mas onde você fez o vácuo, ele cairia junto, todo mundo ia cair junto. E onde, por exemplo, ele colocou do lado ali a Lua representa um local que tem pouca resistência. Então, ele também caiu junto. É só para simbolizar para vocês essa questão e ficar claro para vocês, o que interfere na queda não é a massa. Porque às vezes o pessoal fala que cai primeiro uma massa, uma coisa mais pesada, uma coisa mais leve. Se não tiver atrito, caem juntos. Tá? Caem juntos, tem que cair juntos. E aí, como eu falei com vocês, nós vamos ter 3 tipos de movimento. Lançamento vertical para cima é o primeiro deles. Você vai ter um corpo que pode estar no solo ou não, e esse corpo é jogado para cima. Só que esse corpo não vai subir infinitamente, ele vai chegar a um ponto que ele vai parar de subir. E daí para frente ele volta, ele cai. Né? Lembra da velocidade zero na mudança de sentido? Então ele vai sair com a velocidade diferente de zero, vai ganhar altura. Quando ele chegar na altura máxima, ou seja, na altura que ele consegue atingir, ele para mudar de sentido, que é voltar. Então, o lançamento vertical para cima tem a subida e a descida. Só que você vai montar as ideias a partir do lançamento. Mesmo que depois ele volte, você não vai ter que ficar mudando a equação, não. E aí, o que você observa? A velocidade inicial, ela aponta para cima. Só que a gravidade, ela é sempre vertical para baixo. Então, a gravidade, ela atua para atrapalhar. Na verdade, ela atua aqui para desacelerar o corpo. Tanto que ele tem uma velocidade inicial no início, né? No começo, e essa velocidade vai perdendo, ela vai ficando cada vez menor até chegar em zero. Então ele vai desacelerando o corpo. Aí, o que a gente vai fazer de adaptação? Na equação de velocidade, que é o V0 mais GT, eu coloco menos na gravidade, para indicar que a gravidade atua contra o meu movimento. Na equação de altura, eu também coloco menos na gravidade. E nessa equação de altura, pode ser que, ou a grande parte das equações, essa altura inicial vai ser zero. Porque se o texto falar que ele é lançado do solo, a altura inicial é zero. Mas ele pode ser lançado acima do solo. Né? Você sobe na janela do seu prédio, pega um corpo qualquer e joga para cima. E deixa cair lá no chão. Então ele teve uma altura inicial de lançamento, que é a altura da janela do seu quarto, da varanda da sua casa. Né? Você está lá na varanda, você pega um corpo e joga para cima. Aí daqui da varanda da sua casa ele subiu e caiu lá no chão, lá na rua. Então ele foi lançado de uma altura inicial diferente de zero. A grande parte é lançada da altura inicial zero. Né? E a equação de Torricelli, também colocamos o menos antes aqui. Então o que você observa? O lançamento vertical para cima, a gravidade vai ser negativa. Ela vai ser contra. Aí você pode perguntar assim, pessoal, mas e quando desce? Montou a equação, é única. Ela vai subir e descer, a equação é a mesma. Nós vamos observar, então, que na descida, as velocidades vão passar a ficar negativas. Porque é como se tivesse um movimento progressivo na subida e retrógrado na descida. Você está subindo, ganhando altura, está descendo, perdendo altura. Né? Progressivo e retrógrado. Em cima dessa situação, nós temos algumas particularidades que eu gosto de destacar também. Também poderia parar por ali,
e mandar vocês resolverem, que daria para resolver. Mas algumas particularidades interessantes. Primeiro, tempo de subida. Como é que eu posso calcular tempo de subida? Bom, eu já sei que na subida ele vai chegar ao ponto que a velocidade vai zerar. Né? Ele chegou na altura máxima, a velocidade zerou. Se eu pegar a equação de velocidade, V igual a V0 menos GT, e colocar zero na velocidade, vai ficar V0 menos GTS. TS que eu chamei de tempo de subida. Isolando o tempo de subida, GTS é igual a V0, tempo de subida é V0 sobre G. É uma forma de você calcular o tempo de subida. Professor, então eu tenho que gravar essa fórmula? Não. Você tem que lembrar que quando pedir para vocês tempo de subida, é o tempo que ele gasta para chegar na altura máxima, na velocidade zero. É o tempo que ele gasta para chegar na velocidade zero. Então, basta lembrar da equação de velocidade e substituir. Isso aqui é uma forma de você adiantar. Se você lembrar disso aqui, é só colocar a velocidade inicial e dividir pela gravidade. Ah, ele foi lançado com 50 metros por segundo, onde a gravidade vale 10. Então, quanto tempo ele vai demorar para subir? 50 sobre 10, 5 segundos. Mas se você lembrar disso e colocar na equação, dá a mesma resposta. Tá? Não tem nada diferente. Então, é só uma dica para vocês ganharem tempo na resolução. Segunda particularidade. O tempo de subida, o TS, é igual ao tempo de descida para o mesmo nível de referência. O que eu quero dizer com isso? Se eu jogar do solo um corpo, ele gastar 5 segundos para atingir a altura máxima, ele vai gastar 5 segundos para voltar para o solo. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, se eu estiver usando o mesmo nível de referência. O nível que eu estou falando é o nível de onde você lançou. Ou, por exemplo, você lançou do solo, quando ele passou no 20 metros, você começou a marcar o tempo dali para cima. Ele subiu até atingir a altura máxima, ele gastou mais 3 segundos. Então, na descida, quando ele passar pelo 20 metros, ele vai ter gastado mais 3 segundos para descer. Tá? No mesmo nível, o tempo que ele sobe é o mesmo que ele desce. E a mesma coisa acontece com a velocidade. Só que aí a velocidade em módulo. Por que em módulo? Módulo é valor absoluto, né? Valor sem sinal. Então, a velocidade da subida é igual à velocidade da descida em módulo para o mesmo nível de referência. Por que em módulo? Porque na subida ela vai ser positiva, na descida ela vai ser negativa. Então, se você lança do solo, como eu citei no exemplo aqui, a 50 metros por segundo, esse corpo vai subir, vai zerar a velocidade lá na altura máxima e vai descer ganhando a velocidade todinha. Vai voltar no solo a menos 50. Então, ele vai voltar com a velocidade que ele foi. Isso, pessoal, porque a gente está desprezando o atrito. Isso, numa situação prática, né, no dia a dia, isso vai dar uma diferença. Mas aqui é desprezando o atrito. Por isso que eu falei com vocês que a massa não vai interferir nesse movimento. E a quarta e última observação, particularidade, é a altura máxima. Como é que eu poderia calcular a altura máxima? Percebe que na função horária da velocidade, eu consegui calcular o tempo de subida. Se eu pegar esse tempo aqui e jogar na função horária de altura, eu acho a altura máxima. Mas aqui eu vou mostrar uma forma de você não ter que calcular tempo. E para não ter que calcular tempo, eu vou partir de novo de que na altura máxima a velocidade é zero e vou usar a equação de Torricelli. Porque eu não quero mais saber o tempo, eu quero saber só a altura. É como se o problema perguntasse só isso para vocês. Para você não ter que calcular o tempo de subida e depois usar a função horária de altura, você pode usar só a função de Torricelli. Você zera a velocidade de novo, você vai ter a velocidade inicial e a gravidade, vai faltar só o ΔH, que vai ser para a gente a altura máxima. Isso normalmente quando você sai do solo, tá? Isola aí o ΔH, o 2G ΔH, né? Passa para o primeiro membro, e aí eu já coloquei como altura máxima, isola a altura máxima, passa o 2G dividindo. Então a minha altura máxima é só dividir V0 ao quadrado dividido por 2G. É uma maneira que você tem para adiantar cálculo. Não é uma nova equação, uma equação obrigatória. Eu posso fazer com as outras que eu já mostrei. É só dicas para facilitar a vida de vocês. Tá? O que eu estou mostrando é que são detalhes para a gente ganhar tempo na resolução. Se vocês não lembrarem dessas duas equações, não significa que você não consegue fazer movimento vertical. É só lembrar das funções horárias do movimento uniformemente variado. Beleza, gente? Seguimos. Lançamento vertical para baixo. Aí daí para frente não tem particularidade, é mais tranquilo.
O corpo vem de cima para baixo. Ele tem velocidade inicial porque ele foi lançado para baixo. Só um detalhe que eu vou destacar para vocês. Normalmente o solo é a nossa referência. Em tudo que vier de cima para baixo, você joga lá para cima a altura inicial e bota ela zero. Então, todo problema de movimento de cima para baixo, a altura inicial vai ser zero. Seja lançamento, seja queda livre. Você inverte a referência. Se a referência estava aqui embaixo como zero, você joga lá para cima. Só nos lançamentos vertical para baixo e na queda livre. Facilita a nossa vida. Por que vai facilitar? Porque aí eu vou considerar que o móvel sai sempre do zero e sempre vai progredir na descida. Então a velocidade vai ser positiva, a gravidade, como é a favor, vai se tornar positiva. Então os dois mantêm o sinal. Senão a gente teria um problema sério com os sinais. E aí fica sendo isso, ó. V igual a V0 mais GT, H é igual a V0T mais meio GT2. Por que não tem H0 aqui? Porque a altura inicial vai ser zero, então eu não preciso colocar ela aqui. Não vai mudar nada, zero mais alguma coisa, não muda nada. E na equação de Torricelli, mantém a mesma coisa. É só a altura inicial que eu eliminei. Então aqui não tem segredo. Ah, professor, como é que eu identifico que é lançamento vertical para baixo? O texto deixa bem claro isso. O texto, quando você vai ler, fica claro se você está jogando para cima, se você está jogando para baixo, se você está em queda livre. É tranquilo para você observar isso. Então, lançamento vertical para baixo só tem esse detalhe. E o último caso, queda livre. Queda livre, o próprio nome já diz, né? Ele vai cair sem ninguém lançar. Né? Ele vai estar no início com velocidade zero. Velocidade inicial zero. Então, além da altura que você jogou lá para cima, que a queda livre é de cima para baixo, a velocidade também vai ser zero. Aí, montando as funções, você já elimina V0. V igual a GT, H igual a meio GT2, porque o V0T vai dar zero. E Torricelli fica só V ao quadrado é 2GH. De novo, montamos essas situações. Não são três equações novas, são as mesmas de antes. Se por acaso você não quiser usar assim, não tem problema. Pode colocar, professor, o V0 aqui, o H0, o V0T aqui, o outro V0, pode colocar. É só lembrar que na queda livre a velocidade é zero. Se você colocar aqui 0 mais GT, o zero vai somar alguma coisa? Não, por isso que eu já tirei. Então é opcional, você tirar isso aí é só para mostrar detalhes. Por isso que eu disse para vocês, o movimento vertical poderia ser explicado no primeiro slide. Eu parava ali e falava, a gente pode resolver que é tranquilo. E aí vocês têm que lembrar desses detalhes ou chegar nesses detalhes. Mas eu preferi passar para vocês cada detalhe. E esses são os três tipos de movimento que vocês vão ter. Lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo e queda livre. Não tem nada diferente disso. Aqui tem um exemplo. Como eu falei, é muito fácil de identificar se ele foi lançado para cima ou para baixo ou queda livre. O móvel é atirado verticalmente para cima. Então, é lançamento vertical para cima. Do solo, altura inicial 0, com velocidade inicial 50. Despreze a resistência do ar e adote gravidade 10. Determine as funções horárias do movimento. Mesmo que eles não peçam para vocês isso, eu acho muito massa quando vocês montam isso. As funções horárias, a de velocidade e a de altura lá. A de Torricelli não precisa montar. Por que eu acho legal montar? Porque ela te dá um norte para resolver as outras questões. Então vamos lá. A letra A, as funções horárias são essas. A de velocidade, V0 menos GT. O V0 está aqui, o G está aqui. É só trocar. Então, V igual a 50 menos 10T. A de altura, H igual a H0, V0T menos meio GT2. É só trocar também. Lançado do solo, altura inicial 0. Por isso que eu já tirei. V0, 50. Meio G, metade de 10, 5. Então, 50T menos 5T ao quadrado. Essas são as duas funções horárias que eu tenho desse movimento. Letra B pede tempo de subida. As duas têm tempo. Só que eu não sei que é a altura que ele chegou. Mas eu sei que lá no alto a velocidade é zero. Então eu peguei essa função, o V igual a 50 menos 10T, troquei o V por zero, ficou 0 é igual a 50 menos 10T, 10T é igual a 50, T é igual a 5. Então, 5 segundos depois, ela chegou
na altura máxima, ou seja, é o tempo de subida desse corpo. Letra C, altura máxima. Como eu calculei o tempo, eu posso substituir aqui, ó. Ah, não precisa usar aquela equação que você montou? Eu lembro que eu disse para vocês que é para facilitar a vida, né? Caso vocês queiram usar, não tem problema algum. Mas não precisa usar aquele caminho. Eu vou pegar essa função e vou trocar o tempo por 5, porque esse tempo é o tempo de subida. Trocando por 5 aqui e aqui, né? 50 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. Vai ficar 250 menos 125, né? Aqui dá 50 vezes 5. 5 ao quadrado dá 25 vezes 5 dá 125. 250 menos 125, 125 metros. Então, essa é a altura máxima, é a maior altura que ele vai atingir. Saiu do solo, foi lançado com velocidade 5. E aí, ele vai chegar a 125 metros de altura. A letra D, em 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, a altura do móvel e o sentido do movimento. Depois de 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, qual que vai ser a altura e o sentido do movimento? Já é de esperar o seguinte, se ele gasta 5 segundos para atingir a altura máxima, 6 segundos ele já está voltando. Ele já está voltando. Então ele vai estar numa altura menor do que 125 a resposta. Ele já vai estar de volta. Vamos fazer a conta só para a gente comprovar isso, ó. 50 vezes 6 menos 5 vezes 6 ao quadrado. Vai dar 300 menos 180, que deu 120. Então, ele foi no 125 e já está voltando. Por que eu sei que ele está voltando? Porque os 6 segundos é após a altura máxima. Então, ó, em T igual a 6 segundos, o móvel está descendo. Pois sabemos que em 5 segundos o móvel mudou de sentido, item B. Então, na letra B, ele mostrou que nos 5 segundos ele mudou de sentido. Então, ele já está voltando. 6 segundos depois, ele já está descendo. Se o tempo fosse menos que 5 segundos, ele ainda estava subindo. Do 0 ao 5 ele subiu, do 5 em diante ele desceu. Não é pergunta, mas se eu tivesse perguntado para vocês, quanto tempo ele gasta para voltar ao solo? Bom, ele gastou 5 para subir, vai gastar mais 5 para descer, então ele demora 10 segundos para voltar ao solo. 5 para subir e 5 para descer. E o segundo exemplo, abandona-se de uma pedra do alto do edifício e ela atinge o solo 4 segundos depois. Despreza a existência do ar e adote gravidade 10. Abandona-se, não jogou a pedra, abandonou, então é queda livre. Qual é a altura do edifício? Bom, ele já te deu o tempo de queda. As equações, como eu falei com vocês, é legal montar. V igual a GT, ficaria V igual a 10T. H igual a meio GT2, H igual a 5T ao quadrado. Metade de 10. Como eu quero a altura do edifício, eu vou usar a equação de H na letra A. H igual a 5T ao quadrado, o tempo de queda é 4, 5 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, vezes 5, vai dar 80 metros. Então, o edifício tem 80 metros de altura. O modo da velocidade que a pedra atinge o solo. Eu uso a primeira equação, V igual a 10T, substituo o tempo por 4 e descubro 40 metros por segundo. Então, o que eu falei com vocês, é legal que vocês montem a função daquele movimento. Mesmo que não pediu, eu montei, e na hora que eu fui fazer a letra A, eu sabia, a altura eu vou usar essa, velocidade eu vou usar essa. Fica muito mais tranquilo para vocês. Beleza? Pessoal, de movimento vertical é essa parte. Nós não temos, né, nada a mais para acrescentar para vocês. Eu vou parar a gravação aqui agora.